Esta imagem que está aqui a saltar e é sempre a mesma, tipo imagem de apresentação, é de facto um trabalho. Eu cheguei a fazer esta imagem como um print, como é uma impressão digital, quase, não é deste tamanho, mas é um pouco mais pequena, e simboliza de certo modo o meu universo do trabalho, que não é sempre estar à mesa, mas que tem a mesa como ponto de partida, que muitos de nós artistas sabem que é um ponto de referência, sentarmos, pegarmos num livro, pegarmos num caderno e começarmos a traçar algumas ideias e a traçar os mundos que iremos desenvolver nos trabalhos que nos propomos ou que sentimos a necessidade de fazer. Eu vou apresentar, eu fiz uma seleção de alguns trabalhos que não vou apresentar por ordem cronológica. Desculpa, só... Pronto. E uma das coisas que, quando o Francisco Laranjo me falou nesta situação, eu fiquei a pensar o que é que eu queria mostrar, o que é que eu poderia mostrar, e andei à procura. Cheguei à conclusão naquele momento, porque em cada momento que observamos o nosso trabalho, encontramos pontes para outras situações e outras referências. Mas há de facto uma situação que é comum a muitos dos meus trabalhos, que é o questionamento do espaço. O espaço que envolve o espectador, o espaço que se passa dentro da própria pintura, o espaço que a pintura e os objetos que lhe estão ao lado ocupam num determinado espaço, seja ele interior, seja ele exterior. E eu, dentro dos trabalhos, fui ver que situações é que poderia estar a encontrar. No caso deste primeiro set que vos vou apresentar, que se chama Ginásio, eu pretendo falar do espaço em contínuo. Para cada um deles aparece esta referência. E o espaço aqui em contínuo, porque este trabalho, que é um trabalho, como veem, que é de 2012, vamos ver se agora... Pronto. É um espaço vazio. Este é o espaço, um pouco como o Francisco Laranjo dizia há bocado, algumas das situações que nos são propostas, há algum trabalho que surge espontaneamente no ateliê, há outro trabalho que nós adaptamos e vamos criar situações perante aquilo que nos é proposto. O primeiro espaço em que esta obra foi exposta foi no Carpe Diem, que é um local em Lisboa que já não funciona, que era o antigo o Palácio Marquês de Pombal, que vai ser transformado num hotel ou numa coisa assim, mas que tinha um espaço muito bonito de exposições e eu resolvi, nesse momento andava na minha cabeça um conjunto de... Esta é a sala que eu escolhi lá, a ver se... Um conjunto de situações que se prendiam precisamente com a ocupação, com a continuidade da ocupação das paredes de um espaço. A série dos Pronorum do Lissitzky, esta é uma reconstituição de 1971, que está presentemente no Museu de Eindhoven. Era uma situação que
tinha, e todas depois a investigação que fiz sobre Lissitzky eram situações que me preocupavam, porque cá está a questão de como é que as obras funcionam num espaço, como é que elas criam uma continuidade do olhar, como é que se cria um circuito ao espectador e como é que o espectador reage perante o trabalho que estamos a ver. Esta foi houve uma altura que eu, a propósito disto, quis mesmo desenvolver um espaço autónomo, e isto é uma reconstrução feita com um arquiteto que trabalhou comigo e que tivemos a reconstituir o espaço. É claro que o Lissitzky usava uns dispositivos especiais para cativar o olhar, para atrair o olhar, para o olhar funcionar não só. Aqui não está representado o teto, que era um conjunto de panos com atravessados e que tinha umas luzes por cima e, portanto, que não se sabe bem hoje como é que eram essas luzes, mas que iluminariam este espaço de um modo difuso. E as pessoas entravam por um lado e saíam por outro, mas as paredes eram intervencionadas com um conjunto de ripas que eram pintadas em branco, cinzento e preto e, portanto, conforme o observador se deslocava, a sensação de movimento, de diferente aspecto que a parede revelava, era um dos fatores da exposição até atingir as obras construtivistas, que ele também tinha um sistema especial para os expor, portanto, o espectador podia mexer no trabalho e alterar aquilo que estava a ver naquele espaço de mais ou menos de 3 metros por 3 metros, em que ele apresentou. Este já não é um prune, já é um quarto que ele chamou quarto de demonstração, Demonstration Room. Aqui é uma outra vista. Aqui estão os quadros, é só para vos passar um ambiente. E o primeiro trabalho que comecei a fazer para esta exposição do ginásio e já explico o ginásio também, era um conjunto de painéis que se iam pendurar de alguma maneira e que funcionavam também como um espaço quadrado e, portanto, andei à volta deste conceito. Só para perceberem um pouco que há ideias que estão presentes, que estão sempre presentes, que têm a ver com a história, com a tradição e que nós temos que ter sempre presentes, ou pelo menos eu tenho necessidade de ter presentes, não só porque gosto de ver o trabalho dos outros, como gosto de ver no trabalho dos outros aquilo, aliás, é uma excitação, não é? Às vezes perante determinadas obras, como aquilo pode potenciar alguma coisa que nós estamos a fazer. Esta obra, por acaso, eu nunca a vi ao vivo. Estava montada em Nova Iorque quando estive lá, mas não consegui ir ao DI Center ver a Shadow do Warhol, mas trata-se também de um contínuo de imagens, aqui neste caso uma imagem repetida, que vai variando, em que ele vai variando a cor da forma e do fundo e, portanto, que cria um espaço completamente pleno deste trabalho. Aqui há uma outra vista mais ampla. Eu penso que é uma montagem num outro local, mas não tenho aqui a referência. Está aqui um núcleo com os seus eletrões, porque ao mesmo tempo comecei a desenhar. E comecei a desenhar, a fazer uma série de desenhos que tenho por hábito de fazer no computador, ou de partir de imagens que eu faço, ou outras imagens que retiro precisamente da net, com situações que me interessam. E esse conjunto de imagens acaba por ser matriz para trabalho, que às vezes se desenvolve num desenho à mão no
num papel, ou então aqui, neste caso, foi deformado aqui, já para o formato da minha instalação, que se tratou de 16 painéis de 3 metros de altura por 1,5 metro de largo e que foram colocados. Mas antes de mostrar a sua colocação, vou mostrar os desenhos que eu fui fazendo. Não é? Portanto, aqui os desenhos são desenhos muito simples, partem de pequenos aros que são ligeiramente deformados, partem de objetos, ou de símbolos, ou de referências científicas. Este conjunto de painéis que aqui se vê, onde aqui se tem uma visão global, acaba por ser então, naquela sala que vimos no início, acabou por ser mostrado desta maneira. E a propósito deste trabalho, eu escrevi um texto que se chama Parar de Olhar, e de que vos vou ler só aqui 2 parágrafos, só para dar um pouco o ambiente que estava na minha cabeça no momento em que estive a fazer os desenhos. Ainda conseguirei parar e olhar? Terei ainda a capacidade de lentamente deslizar os olhos sobre as arestas, sobre as coisas, a realidade que me rodeia? Sentir ainda sei o que é? A maravilha de uma cor entre as outras, de um contraste, de uma sucessão de tonalidades, ser-me-ão ainda possíveis? Terei ainda forças para militantemente rejeitar a questão para que serve ou o que quer dizer perante o cotidiano espetáculo que me rodeia? Aguardo a liberdade de absorver ou estou inevitavelmente a analisar a realidade? Numa ginástica imprevista, estas 16 sombras negras, começando num ponto, numa displicente linha, no inocente registro, dialogam entre si a extensão das suas manchas fingidas de tonalidades e penumbras. Os desenhos, esticados, contorcidos, rendilhados, bloqueados, invertidos, ampliados, repetidos, manipulados, estabelecem abstratos diagramas, memórias de que se apagaram os contornos. São finas fatias de plasmados volumes, ginasticam-se nos suportes cinzentos. O espaço da cor situa-se entre o negro e o cinza metálico, mas poderia falar de todas as cores que imaginei realizando lentas misturas e macerações mentais, culminando no cinza e no negro. O espaço que visualmente simulam estes desenhos carece de localização clara, ora à frente, ora atrás, movimentando-se, gerando intranquilidades. Este intermediário surge do fundo de mim, nas luzes e sombras que me acompanham cotidianamente. No semicerrar do meu olhar, emancipam-se os contornos, mas sem detalhes, falhos de significação. Os negros trementes não encontram o seu fim e nessa incomodidade revelam um horizonte tanto cheio como vazio, uma paisagem que não começa e existe sozinha na sua sombra. De grandes retângulos que manifestam no seu contorno limite, se transmutam numa amálgama escura quando envolvem o espaço que os contém. O olhar de quem os observa resulta disperso, somatório de hesitantes deambulações. Tenho aqui mais um poema, mas não vou ler. Portanto, queria-vos só mais sobre este trabalho, mostrar mais umas vistas, mostrar esta densidade e esta sucessão nesta sala. E este trabalho foi apresentado por 3 ocasiões. Está aqui no Porto, na Alfândega, durante uma exposição de mobiliário e design. Houve a oportunidade no corredor de apresentar os 16 painéis. Podem notar que aqui criei uns pequenos pés para eles não assentarem diretamente no chão, por uma questão de visualidade e do cromatismo do próprio espaço, e para os destacar um bocadinho. Aliás, eles nem se podiam colocar na parede, não se podem fazer buracos na parede, mas pronto, isso era um pormenor.
mas de qualquer modo a solução acabou por me agradar. Mas isto é um pormenor ainda de um acerto dos painéis da montagem. Depois apresentei-o na Fundação Luís Cioano, na Corunha, onde fiz uma exposição de desenho e com objetos ou com trabalhos relacionados, muito diretamente relacionados com desenho. E, de facto, aqui é engraçado que foi o espaço em que maior densidade esta obra ganhou. Porque era um espaço, o chão não era o do meu maior agrado, preferia uma coisa mais neutra, mas a possibilidade de ter um pé direito não tão alto como no Palácio do Pombal acabou por criar uma situação nova e a sensação de claustrofobia estava mais de acordo com aquilo que eu pretendia com esta obra. E, de facto, nesta apresentação, nesta terceira apresentação, é que encontrei realmente a situação que respondeu melhor à obra de ginásio. Queria fazer agora, para fazermos um salto de 2012 para 2006. E aqui fiz uma compilação de alguns trabalhos. São uns trabalhos que apresentei numa exposição que se chamou Band, uma galeria que já não existe, infelizmente, a Galeria CCQ Santiago de Compostela, na galeria que na altura se chamava Lisboa 20, mas que agora se chama Miguel Nabinho, a exposição Planos, e a escala de cor, está aqui com o nome em castelhano na galeria Mato Estrela, em 2008, em Madrid. Os anos 2000, portanto, de 2000 a 2010, são os anos em que eu desenvolvo, de um modo muito profundo, muito sistemático, muito obsessivo, a questão da fragmentação da obra, do que permite ou do que vai corresponder, de certo modo, com algum olhar que eu tinha sobre algumas obras que eu via, que é de começar a ver as obras não pela sua totalidade, mas através dos seus pormenores. E isso por me aproximar, talvez, demasiado, não é demasiado, mas por vontade de querer ver perto e então englobar a obra no meu campo de visão. Esse lado de começar a contar a história do quadro através dos seus pormenores, que por vezes era uma história que não era a história que lá estava, depois, quando me afastava para ver a história na sua totalidade, estou a falar de uma maneira genérica, mas todos os quadros podem, para todos os quadros, para todas as pinturas, podemos sempre inventar histórias. O que acontecia é que essa relação com o campo, com o olhar de individualizar determinados pormenores, podia ser, de certo modo, materializada se eu separasse mesmo esses pormenores. E aí é que surgiu a ideia de começar a fazer grupos de painéis que são pintados de maneiras diferentes, que todos eles têm um caráter abstrato, mas também têm maneiras de pintar e gestual também, porque há um gesto, há uma mão que se sente que está a fazer, mas gesto esse que é interrompido pelo elemento que depois que se encontra ao seu lado. E é nesse gap, não é? Nesse salto que acontece entre dois painéis adjacentes que senti que havia um momento produtivo relativamente a alguma pintura que eu estava a fazer anteriormente.
Aqui eu gosto sempre de dar a escala dos trabalhos, porque senão não se percebe. Como há bocado do Francisco, que tinha um quadro de 12 metros, que parecia que tinha 1,5 m de comprido, não é? Mas, quer dizer, nós imaginávamos como tal. Mas gosto sempre de dar a escala dos painéis. Eu queria juntar pronto, as outras situações que acabam por se adicionar a este tema dos painéis. Por um lado, há o arranjo, não é? Portanto, há a criação das formas. Por outro lado, há estas formas em metal, são painéis em alumínio, têm diferentes profundidades. Portanto, há um outro nível de leitura provocado ao espectador quando se desloca relativamente ao painel. E em alguns deles, estas superfícies laterais são mais ou menos polidas e acabam por refletir um pouco das outras superfícies que estão ao lado. Portanto, acaba por se criar uma situação de uma dupla imagem no gap, no salto entre os painéis adjacentes. Portanto, era além do nosso olhar, naturalmente, saltitar e não saber o que escolher, e, portanto, a colocação dos painéis é crucial e este painel seria uma coisa totalmente diferente ou se calhar uma coisa completamente desinteressante se tivesse sido montado de outra maneira. Portanto, alguns painéis não aguentam ser montados ou transformam-se naturalmente numa outra coisa quando são montados de uma maneira diferente. Portanto, este lado de movimento relativamente ao espectador, de englobamento do campo visual, e a mim sempre me interessaram, vem do tempo da Escola de Belas Artes e da minha primeira exposição que o Júlio César referiu, de 1982, que é minha com a Ana Leon, o azul-vermelho, na Galeria Diferença, que espero ter tempo para vos mostrar algumas imagens dessa exposição, já revelam essa ideia da imersão do espaço. Aliás, coisa que eu queria referir, que estava presente, ou está presente, principalmente na segunda geração dos expressionistas abstratos americanos. Portanto, a questão do campo visual é outro fator importante no meu trabalho. Portanto, a questão da serialidade também, da repetição de algumas dimensões, todas estas montagens são estudadas previamente em computador. Portanto, quando eu estou a pintar, eu coloco na parede conforme a programação que fiz. Há pequenos ajustes depois que faço, em termos das distâncias entre painéis, às vezes em termos da colocação de um ou outro painel, mas depois ele é pintado como se fosse uma tela única. É como se fosse feito um conjunto. Mas eles são todos pintados na mesa separadamente. Portanto, a composição vai-se construindo pormenor a pormenor, detalhe a detalhe. Portanto, outra vista da exposição. Aqui é interessante reparar que estes três conjuntos são constituídos sempre pelos mesmos 4 painéis. Quer dizer, têm 4 painéis com a mesma dimensão que vão apenas mudando de posição. Esta é uma vista na Galeria de Lisboa, portanto, Miguel Nabinho, e há esta série de trabalhos também que vou desenvolvendo, não em grupo, não criando grelhas, mas criando linhas. Portanto, é um trabalho que agora vai introduzir esta nova série de trabalhos. Portanto, durante estes anos 2000, também no final dos anos 2000, começa a desenvolver a interferir no suporte. Portanto, o suporte deixa de ser retangular
para passar a ser, ter formas como se fosse de um puzzle. Aqui as formas não encaixam umas nas outras, ou quase que encaixam umas nas outras, elas depois foram ligeiramente deformadas para o resultado ser este, mas elas partem de um desenho único, que eu não tenho a maquete aqui, e que tinha só graça para se perceber essa passagem, mas partem de um desenho único que depois separei as peças. Mas depois, para elas funcionarem visualmente, tive que as recompor todas no plano do computador. Portanto, isto também vos dá uma ideia de uma escala. E aqui do lado direito, vê-se outra peça, esta acho que é antes desta, esta é outra peça recortada do género do puzzle que estava a fazer. Estas não têm todas a mesma profundidade. E isto é uma peça que tem 9 metros de comprido por 3, acho que são cerca de 3 metros de altura. E é um sistema diferente. Portanto, há, por deficiência própria, não posso pôr de outra maneira, ou por curiosidade própria, talvez seja melhor a palavra, de experimentar os esportes. E aqui estes esportes já são diferentes. Neste caso, são placas de alumínio de 10 mm de espessura que são recortados a jato de água e que também todo o recorte é programado no computador. Todos eles aqui têm uma outra pequena história, porque todos eles estão na proporção do número de ouro. Todos eles têm a ver com a desmontagem daqueles pequenos exercícios que o Corbusier propunha no livro Modelor, e que, para nós dividirmos um quadrado, irmos dividindo e dividindo e dividindo, sempre utilizando a regra de ouro. Isso há um quadrado de quadrados, e eu fiz esses quadrados de quadrados e retângulos, não é? E desmontei-o depois todo separadamente e recompus depois nesta nova montagem. Este trabalho, eu tinha aqui umas notas, mas elas não, umas vezes aparecem, outras não, por isso eu agora estou a tentar lembrar-me do título do trabalho, não é demasiado importante. Mas este trabalho foi também, esta é a exposição Escala de Cor, foi apresentada, que eu vou andar para a frente, aqui, né, foi apresentado também em Madrid, portanto em 2008. E esta série é a série que se chama Escala de Cores, em que os painéis já não têm profundidades e apenas retomam, de certo modo, aquilo que, por um lado, o eminente pintor português fez com grande sucesso pessoal, não é um sucesso de qualidade no seu trabalho, que foi o António Palolo, ou, portanto, com alguma pintura inglesa e americana que se fez nos anos 70 de modo mais certinho, não é? Com as barras, estas barras são todas, as misturas das barras de cores são todas, interferem todas umas com as outras, não são barras lisas, não são linhas como os artistas geométricos ou da pintura geométrica inglesa. Portanto, provocam perturbações, portanto, são escalas de cor, porque há um conjunto como que uma amostragem, uma amostragem de diferentes cores, tal qual saem do tubo da pintura, mas depois elas, na sua maneira de pintar, interferem umas com as outras, porque todos os seus bordos são bordos incómodos. Eu, sobre este trabalho, também escrevi um pequeno texto. Alguém tem que me avisar das horas, que eu distraio-me a falar, mas estou bem, não estou. O meu trabalho tem a ver com o olhar.
como fixamos os olhos no que estamos a ver e damos conta que um determinado tempo é necessário para escrutinar uma superfície cheia de linhas e de cores. Tem a ver com a memória e a tradição dos procedimentos, com a tentativa de nos apercebermos do espaço que nos rodeia, determinar a sua constituição e as possíveis interações com o espectador. O meu trabalho tem a ver com a distância e proximidade, com fragmentação e recomposição, com a relação do pormenor com o todo. Discuto a autonomia de um gesto pelo modo de atuação da mão, considero o ato físico de fazer uma pintura, tem a ver com o liso e texturado, com o cheio e o vazio, com o equilíbrio e a instabilidade. O meu trabalho tem a ver com a identificação e a capacidade de descoberta. Ele continuamente questiona a representação da realidade. Vou só fazer aqui a sequência desta... cá está numa outra visão. Veem como é que são os suportes tubulares que aguentam estas chapas e que se enfiam diretamente na parede e, portanto, criam a sensação de flutuação das superfícies cromáticas é muito maior, né? Enquanto que os outros são caixas e se percebe que são caixas. E houve um momento no princípio dos anos 2000 em que as caixas eram fechadas e depois, a seguir, essas caixas passaram a ser abertas. Portanto, são Us em que estão pintados apenas um dos lados, mas o espaço é vazio por trás de cada suíço da pintura. E depois aqui há um espaço vazio, tem diferentes profundidades, mas a chapa está como que a flutuar na parede, porque tem os suportes são mínimos alguns deles. Podia-se pensar porque é que os formatos quadrados não têm 4 pés, não é? Não. Cada formato tem um número mínimo de pés para se aguentar direito na parede. Portanto, mais um outro trabalho da série das escalas de cores. Uma série de trabalhos que eu fiz das escalas de cores também eram monocromáticos, portanto, funcionavam com 2 cores, ou funcionavam apenas, neste caso, com o preto, o branco e o cinzento. E, ao fundo, uma ou outra das peças, aqui com um outro movimento. Isto é um efeito muito simples, que se dá no computador. Quando se tem as formas desenhadas no computador, faz-se um twirl, ou não sei se é o twirl, se é um outro nome qualquer, que faz com que se deformem todas por igual. Portanto, eu aproveitei alguns desses efeitos pré-estruturados, pré-oferecidos ao operador ou para quem trabalha com computadores e aproveitei-os para desenvolver uma outra maneira de recortar os suportes, neste caso criando estas ondas, não é? Mas em que as bandas de cor que mantêm as suas irregularidades, ora seguem, mas quase nunca seguem na cor que lhe corresponderia na que está ao lado. Portanto, de certo modo, o que eu pretendo é sempre criar uma perturbação ou criar um conjunto de perturbações que serão absorvidas, percebidas ou não na sua totalidade pelo observador. Vou-vos falar agora de um trabalho bastante recente. Aliás, é do ano passado. Eu falei no BAND, eu categorizei como espaço entre diferentes planos. E agora vou falar de um espaço que é interposto pelo seu próprio reflexo. Isto era o cartaz que eu fiz para a exposição, resolvi pôr aqui. Gostei imenso de fazer este cartaz. Tem uma linguagem diferente, tem uma linguagem mesmo de cartaz. E para vos apresentar também o subtítulo do Bo Peep,
que eu já vos vou dizer o que é, para quem não sabe, e traz-se este espantado escuro na nesga de um brilho, e, portanto, que tem a ver necessariamente com esta questão do reflexo. Esta história trata-se de uma exposição no Sismógrafo, que já não está neste espaço, ainda não visitei o novo espaço do Sismógrafo, que é uma associação e que tem a colaboração do Oscar Faria, e foi o Oscar Faria que me convidou para fazer esta exposição. Eu, no momento, estava a trabalhar sobre esta ideia do escuro, do que é o escuro, o que é o claro, o que é o retrato, o que é olharmos para uma imagem e tentarmos descobrir o que é que lá está, e por vezes estamos... Há aqueles negros intensos na pintura do século XVIII, em que nós quase que nos vemos refletidos, não é? Tem uma natureza morta, uma jarra com flores, e depois tem um fundo densamente negro, que é um negro que eu tenho inveja, não é? Quer dizer, que eu só me lembro do Bieberstein fazer esses negros em algumas das suas pinturas, de tentar conseguir, mas nunca atingiu alguns dos negros que eu vi em alguma dessa pintura holandesa do século XVIII. E esse negro onde nós nos refletimos, vemos-nos na nossa... Nós estamos dentro do quadro, ficamos dentro do quadro por estarmos a olhar para o quadro. Acontece que dentro desta questão dos negros e dentro dos dispositivos para trabalhar a paisagem, existem os chamados espelhos negros, ou que têm outras funções também, têm funções de magia também, mas também têm funções de serem um processo para observar a paisagem. E o que foi conhecido no mundo ocidental como os espelhos de Claude, fazendo referência ao Claude Lorrain. Portanto, verdadeiramente, ou eventualmente, o Claude Lorrain teria estes são uns vidros pintados de escuro, com forma côncava, em que auxilia o pintor de paisagem a representar a paisagem, porque o auxilia a ver de uma maneira mais nítida, porque escurece toda a realidade que ele está a observar, observar de uma maneira mais nítida a realidade e poder comparar os volumes e as distâncias da paisagem que está a fazer, sobretudo se são panorâmicas, a resolver os problemas da sua representação. Ora, numa viagem que tive uma exposição no México e numa visita a um dos sítios astecas, numa daquelas vendas turísticas, estava a venda obsidiana. E havia esta pedra obsidiana, portanto, que é uma pedra vulcânica que se forma pela transformação da lava, e que polida dá também um espelho. E eu naquele momento pensei assim, ainda não mandei vir o meu miroir de Claude para a minha coleção de pequenos objetos que tenho em casa que tenho no ateliê para desfrutar e criar ideias, mas tenho aqui já o reflexo, uma possibilidade de ter já aqui um reflexo, juntando depois com toda a história que existe com estas pedras e com a magia e com a superstição que existe à volta das pedras de obsidiana como concentradoras de energia e sendo utilizadas também para, quer dizer, não é bom tê-las em casa muito tempo, não é? Tem-se um tempo em casa, depois na noite de lua cheia deve-se pôr lá fora para libertarem as energias negativas que, entretanto, a pedra absorveu.
porque senão ela, a partir de um certo momento, começa a libertar aquilo que recolheu de negativo no ar, passa a deitar para fora outra vez e, portanto, nós não resolvemos o nosso problema de eliminarmos as energias negativas que nos rodeiam. E, portanto, nós seguimos rigorosamente ou está metida numa caixa, ou se está à vista, então está lá um período de tempo na sala e depois é posta na varanda para não termos problemas nenhums. Mas a junção da situação, da reflexão negra, do mistério à volta desta própria peça, fez-nos desenvolver uma série de trabalhos. No entanto, numa procura que foi feita à volta pronto, fui ver onde é que havia espelhos negros, onde é que havia miroir de Claude, onde é que havia obsidianas com esta forma de espelho. E há um famoso espelho que é, de facto, uma obsidiana polida e foi adquirida por um matemático, um astrólogo do século XVI, XVII, mais do século XVI, porque ele morreu em 1608, o John Dee. E esse espelho foi parar a uma outra coleção e tinha... Já estou atrasado. Bem, vou passar ao último. Eu sou sempre muito ambicioso, trouxe 12 PowerPoints para mostrar. Mas acho que é melhor ver menos e contar alguma história do que vermos muito a correr. Portanto, não vou falar mais depressa, vou acabar logo que ele me disser para eu acabar, depois eu calmo. Mas, só para explicar, tinha uma inscrição, tinha um verso, e nesse verso falava-se do Bo Peep. E o Bo Peep é um movimento do esconde, da surpresa pelo olhar. E, portanto, é como o jogo de estar com os olhos tapados e, de repente, tirar a mão e, a certa altura, ficar surpreendido ou mesmo assustado com a cena que se está a ver. E eu achei que era um bom título para a exposição e eu só estou, pronto, neste momento a explicar. Portanto, aqui eu desenvolvi uma série de trabalhos. Estes trabalhos têm 1 metro por 1,5 metro, chamam-se chama-se qualquer coisa com negro, mas agora não me lembro do nome. Mas não faz mal, tem a ver com estas reflexões, reflections, chamam-se reflexões, não tem a ver com negro, tem a ver com a ideia da reflexão. E como vão ver, há sempre um contraste, uma situação central que está rodeada depois por uma espécie de uma moldura, não é? Ou, neste caso, de um movimento de negros que vai escorrendo ao longo do papel, de cima para baixo. E com isto também desenvolvi, cá me fugiu a mão para fazer umas coleções a cores, mas achei que fazia todo o sentido, mas não foram apresentados, esses trabalhos não foram apresentados aqui na exposição do sismógrafo. Escolhi uma apresentação mais bem comportada. Portanto, aqui eu tinha obsidiana não polida, bruta, e a peça de obsidiana, e estas peças, que como veem são umas caixas, mas elas são côncavas, elas são como se fossem realmente espelhos negros, são côncavas, disparado, são convexas, são como se fossem espelhos negros, e desenvolvi uma série delas em que são pintadas com umas pequenas impressões de tinta. Alguma desta tinta é mesmo... resulta... A superfície está preta, e, portanto, esta zona que vem em preta, a peça foi pintada a esmalte, portanto, está completamente lisa, como se fosse lacada, não é? E depois a tinta de óleo por cima
é como que afagada, e a maior parte destes trabalhos, eu trabalho muito com espátulas, mas aqui há uma grande intervenção da mão e dos dedos que escorreram com as cores, com algumas das cores, procurando esse mistério do reflexo e das imagens que surgem do negro para fora. Portanto, eu, em vez de ter um fundo branco em que pintei por cima as minhas cores, acabei por ter um fundo negro, de onde fiz sair as cores claras, de onde fiz sair os reflexos. Esta exposição tem mais uma peça, tem mais uma série diferente. Estes chamam-se realmente espelhos negros. E tem mais uma peça que se chamam espelhos cegos. São aqueles que eles foram feitos, isto é um cartão, aliás, quando se vir aqui, são cartões colados que levam apenas esta marca, esta bordadura, uma tentativa de fazer sair de lá alguma imagem, mas não sai de lá imagem nenhuma, porque aquele cinzento é tão perturbante que realmente cega a imagem. Foi isso que me ocorreu para lhes dar para o título que lhes dei. Realmente, vendo-as, elas são essas formas que lá estão também, porque se recortam no fundo cinzento. Mas acho interessante pensá-las, quando começamos a pensá-las como o cinzento, como uma coisa que não reflete, e a tinta, como vem ali pela luz, ela reflete um bocadinho. Isto é um esmalte sintético, é um esmalte que tem um ligeiro brilho, que está absorvido. O cartão não levou preparação nenhuma, portanto ficou ligeiramente absorvido pelo cartão, e o resto do cartão ficou assim, como não dando nada. Portanto, é Eu só escrevi espelhos, o corpo a corpo com o desenho, a medida da mão e a inevitável repetição, ou a repercussão desse gesto na superfície do papel. A imagem como algo que sai do artista e se estabiliza ou se concretiza na superfície à sua frente. A procura narcisista do nosso reflexo quando olhamos um quadro, a procura de nós próprios nas imagens que vemos, a procura do outro que nos completa. Tem tempo para mais um ou não? Portanto, se tem tempo para mais um. Pronto, eu vou só mostrar, só por curiosidade, então, vou só mostrar falei-vos deste trabalho e agora não mostrá-lo, este é muito, muito rápido. E vê-me, é o azul-vermelho, que fiz com a Ana Leão em 1982, trata-se de uma instalação, trata-se do espaço, eu acho que isso chama um espaço completo. Portanto, eu tinha aqui o Piso Zero, uma peça que eu fiz no Centro Galego de Arte Contemporânea, chama-se O Espaço Colapsado. É uma peça em que eu sobreponho, eu faço pela projeção dos três pisos do Centro Galego de Arte Contemporânea, obtenho as formas com que vou recortar e vou fazer uma peça de chão. Portanto, eu chamo esse espaço, é uma peça de chão, chamei-lhe o Espaço Colapsado. O Espaço da Viagem, que tem a ver com um trabalho que se chama A Breve Visão, feito em 2004. É uma peça que tem a ver com a viagem de Santa Amaro. Santa Amaro tem uma visão que, num segundo, passam 300 anos. E, portanto, tem a ver também com essa ideia de tempo, do tempo, do nosso olhar. No outro dia estava a ler uma notícia que nós demoramos 2 segundos ou 3 segundos num museu a ver cada uma das pinturas que estamos a ver. Se agora, quando forem ao museu, verificarem, vão ver que algumas pinturas só veem por 2 ou 3 segundos. E, portanto, esse tempo que temos que ganhar, que é realmente ficar pelo menos 30 segundos, ou pelo menos ficar um dia, se conseguir essa ascese, essa qualidade que o Hokusai só conseguiu no final, ou nem dizia que nem no final da vida conseguia, mas se conseguirmos esse tempo, acho que
que o meu trabalho tenta encontrar nas suas diferentes formas o tempo do olhar. As pessoas tinham que, aqui não se vê bem, tinham que vestir umas botazinhas azuis e vermelhas para passearem num espaço. O espaço tem a ver, há uma história que é de um ficcionista, que é o Simak, que é um ficcionista portanto, de livros de ficção científica, que é um livro onde se discute a questão do fim dos humanos, onde é que já não existem, há um deslumbramento por haver ainda um humano na Terra, não é? Portanto, é só populado por determinado tipo de formas antropomórficas, mas animalescas, que falam e conversam, mas não há humanos, não é? E havia um som tirado do Stimmung do Stockhausen. Havia duas salas, uma sala que era completamente, o teto também era azul e vermelho. Pronto, vou só passar rapidamente. É uma peça que acaba por fechar esta apresentação no sentido em que é o meu, de certo modo, o meu princípio no mundo das exposições. Eu tinha exposto alguma coisa em 75 e em 77, principalmente fotografia e alguns desenhos, mas esta é a primeira exposição, que é numa exposição numa galeria, e foi feita com a Ana Leon, com quem fui colega na escola, e começámos a fazer desenhos a dois, e depois começámos a fazer alguns projetos a dois. Portanto, eu falava só para terminar. Fiz um outro projeto em 2006, a propósito do Javier de Mestre, da viagem à volta do meu quarto. Portanto, é o espaço do quarto, as quartas paredes, a viagem impossível, a viagem fechada, a viagem sem saída. O espaço de interferência, que foi uma instalação que fiz na Ermida, que fiz uma peça chamada Transferência, em que é um muro de tijolos, em que faz o diálogo realmente entre uma arquitetura oitocentista com uma irrupção de uma parede, não é? Que faz que cria uma relação especial e cria, portanto, um novo espaço. O Campo de Sombras, que foi a exposição que fiz na Fundação Miró e João Miró e Juan Pilar e Juan Miró em Maiorca, que era o espaço da poesia, partia da ideia da poesia, e hoje recordei-me, quis ficar até ao final desta apresentação que houve da parte da manhã sobre a coleção, que eu sempre considerei uma coleção de grande qualidade, a coleção dos Mirós, que está em Serralves, e que me fez relembrar, e eu parti da ideia das constelações, desses trabalhos de 39 a 41 que o Miró fez na Normandia e que depois completou em Maiorca, e eu parti de uma série de objetos Rouvet sobre o qual o Miró tinha desenhado, e eu fiz os meus desenhos e a minha instalação a partir daí. O espaço enclausurado, que era a série dos contentores, que são espaços, são peças em que as pessoas têm que mergulhar, são caixas enormes em que as pessoas têm que, para ver a peça, têm que se debruçar sobre ela, são várias situações. O espaço de trás, o espaço de fundo, que tem a ver também com o meu trabalho sobre os fundos da pintura, e neste caso parti de um quadro da Paula Rego, foi um projeto que foi feito na Casa das Histórias da Paula Rego. O espaço no chão, vários trabalhos que fiz com tijolos desenhados a giz, e o espaço de passagem, que era um muro contra muro, um trabalho também já também de há muitos anos, 94, que era um espaço em que as pessoas eram levadas a percorrer um corredor nos dois sentidos e tinham sensações diferentes. Muito obrigado pela vossa atenção, espero que tenham gostado.